o equilíbrio do universo, de matéria, energia e o mistério da antimatéria. Onde começa o equilíbrio e onde ele termina? Poderia a própria existência da vida, estrelas e galáxias depender de um delicado desequilíbrio cósmico? Para entender por que o universo, como conhecemos, existe, devemos primeiro desvendar os princípios do equilíbrio, princípios que governam não apenas nosso mundo, mas todo o cosmos. O alicerce da realidade, como entendemos, é um princípio tão antigo quanto o próprio tempo, de equilíbrio. A energia não pode ser criada nem destruída, ela simplesmente muda de forma. Para cada ação, há uma reação. O que entra deve sair. Esse princípio, enraizado nas leis de conservação da física, dita o comportamento de tudo, desde átomos até galáxias. No século XVII, o médico italiano Santoro Santorio procurou explorar o equilíbrio no corpo humano. Movido pela curiosidade, ele iniciou um experimento que duraria décadas. Durante 30 anos, ele pesou meticulosamente cada líquido e sólido que consumiu e cada excreção que produziu. Pesava-se antes e depois do esforço físico, mantendo um registro diário de a matéria que entra, matéria que sai. No entanto, Santorio encontrou um problema intrigante, e a massa de suas excreções nunca correspondia à massa de seus alimentos e bebidas. Era como se o corpo humano, assim como uma fogueira, consumisse matéria e deixasse algo muito menos substancial do que o que havia começado. Os instintos de Santorio estavam corretos. A matéria não simplesmente desaparece. No século XVIII, filósofos naturais provaram que a massa total antes e depois de uma reação química é conservada. Essa revelação iluminou os mecanismos do metabolismo e da combustão. Seja quebrando alimentos em gorduras, proteínas e açúcares, ou queimando madeira em cinzas, dióxido de carbono e água, cada equação química se equilibra. Os átomos apenas se rearranjam, garantindo que o número total permaneça constante. Ainda que esse princípio se mantivesse verdadeiro para a maioria das reações, o próprio universo começou a desafiar suas próprias regras. O Sol, o próprio fornecedor da luz do dia, forneceu uma pista paradoxal de que o equilíbrio poderia ser mais complexo do que parecia à primeira vista. No século XX, a humanidade desbloqueou os segredos nucleares do átomo. No núcleo profundo do Sol, os núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando imensa energia no processo. No entanto, a massa do hélio resultante é menor do que a soma das massas do hidrogênio original. A reação parecia desequilibrada. Para onde foi a massa faltante? Um jovem funcionário suíço de patentes, Albert Einstein, forneceu a resposta com sua equação revolucionária. Einstein revelou que a massa não é uma propriedade isolada, mas uma forma de energia. A massa faltante das reações solares é convertida em fótons, a luz solar que ilumina nossos dias. O equilíbrio, embora sutil e transformado, é finalmente restaurado. Se o universo tende ao equilíbrio, por que ele parece tão profundamente desequilibrado? Quase tudo o que vemos, tocamos e experimentamos é feito de matéria. Dos átomos em nossos corpos às estrelas em galáxias distantes, o universo é esmagadoramente composto de matéria. No entanto, para cada partícula de matéria, existe um contraparte quase idêntico, e a antimatéria. As partículas de antimatéria refletem suas gêmeas de matéria em massa, mas possuem cargas opostas. De acordo com as leis da física, o Big Bang deveria ter produzido quantidades iguais de matéria e antimatéria. Quando matéria encontra antimatéria, as duas se aniquilam, liberando energia pura. Se o universo primitivo começou em equilíbrio perfeito, com partes iguais de matéria e antimatéria, por que há hoje uma abundância tão esmagadora de matéria? Para onde foi toda a antimatéria? O desequilíbrio entre matéria e antimatéria é um dos mistérios mais profundos da física moderna. Sem essa simetria, o universo seria um lugar completamente diferente. Nenhuma estrela brilharia. Nenhum planeta se formaria. A vida não existiria. O cosmos seria um vazio de luz e estrutura, preenchido apenas pela radiação das aniquilações de matéria e antimatéria. No entanto, o universo observável desafia esse destino. De alguma forma, nos momentos iniciais após o Big Bang, surgiu uma sutil assimetria.
Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1.000.001 partículas de matéria. O excesso de matéria sobreviveu à aniquilação, semeando a formação de galáxias, estrelas e planetas. Esse desequilíbrio infinitamente pequeno, mas cosmicamente significativo, é a razão de estarmos aqui. Como surgiu esse desequilíbrio? Cientistas propuseram vários mecanismos, incluindo processos conhecidos como bariogênese. Essas teorias sugerem que pequenas diferenças no comportamento da matéria e da antimatéria, governadas pela força nuclear fraca, poderiam ter inclinado a balança. Experimentos, como os realizados em aceleradores de partículas como o CERN, continuam a investigar as propriedades fundamentais da matéria e da antimatéria, buscando pistas para esse enigma cósmico. Quando olhamos para o céu noturno, a vastidão do universo nos confronta com suas aparentes contradições. Um cosmos que começou em perfeita simetria agora transborda de desequilíbrios, suas leis equilibradas e desequilibradas de maneiras que sustentam a complexidade e a vida. Esse paradoxo está no cerne da existência. Por que o universo parece tão perfeitamente equilibrado em sua origem, apenas para evoluir para um reino onde o desequilíbrio dá origem à estrutura, à luz e à própria vida? A jornada da antimatéria e da teoria à descoberta. A história da antimatéria é um dos capítulos mais fascinantes e fundamentais na história da física, entrelaçando avanços teóricos com triunfos experimentais. A equação mais famosa da física encapsula a relação entre massa e energia. Nesta equação, representa o limite de velocidade do universo, a velocidade da luz viajando sem impedimentos pelo vácuo do espaço. Simples na aparência, essa equação sustenta a teoria da relatividade de Einstein, que remodelou a compreensão humana do espaço, do tempo e da energia no início do século XX. Essa era marcou uma revolução na física, onde conceitos antes inimagináveis começaram a revelar os segredos do universo. Entre as mentes brilhantes desse período transformador estava Paul Dirac, um físico teórico de Bristol. As contribuições de Dirac não apenas ampliaram os insights de Einstein, mas também descobriram um novo reino de existência. Nascido em 1902, Paul Dirac iniciou sua jornada estudando engenharia antes de migrar para a matemática, obtendo seu doutorado em Cambridge em 1926. Conhecido por sua precisão no pensamento e na fala, as respostas de Dirac durante palestras eram tão incisivas quanto suas descobertas científicas. Certo dia, aconselhou o físico Niels Bohr que nunca comece uma frase sem saber como ela terminará. Em meados da década de 1920, a mecânica quântica estava revolucionando nossa compreensão do mundo subatômico. Elétrons e prótons, as únicas partículas conhecidas na época, podiam ser descritos tanto como partículas quanto como ondas. Em 1926, Erwin Schrödinger publicou sua equação fundamental descrevendo sistemas quânticos. No entanto, ao examinar essa nova estrutura, Dirac percebeu que ela estava incompleta. A equação de Schrödinger não considerava os efeitos da relatividade de Einstein. Dirac se propôs a unificar a mecânica quântica e a relatividade. Seu trabalho culminou na equação de Dirac, uma descrição matemática mais abrangente do comportamento das partículas. Anos depois, ao ser questionado sobre sua descoberta revolucionária, a resposta de Dirac foi caracteristicamente sucinta e achei-a bela. A equação de Dirac revelou uma implicação surpreendente. Enquanto os elétrons eram entendidos como existentes apenas com energia positiva, a matemática sugeria que eles também poderiam possuir energia negativa. Isso representava um problema. Se estados de energia negativa existissem, os elétrons deveriam continuamente espiralar para eles, emitindo quantidades infinitas de luz no processo. Claramente, isso não acontecia no universo observável. Para resolver esse paradoxo, Dirac propôs a existência de uma mara de estados de energia negativa, posteriormente conhecido como mar de Dirac. Nesse modelo, todos os estados de energia negativa já estariam preenchidos, impedindo que os elétrons caíssem neles. No entanto, se um elétron recebesse energia suficiente, poderia saltar para fora do mar de Dirac, deixando para trás um buraco. Esse buraco se comportaria como uma partícula com a mesma massa do elétron, mas com carga oposta ao antielétron. Em 1931, Dirac propôs a existência da antimatéria.
Inicialmente, ele especulou que o antielétron poderia ser o próton, que já era conhecido por sua carga positiva. No entanto, a massa muito maior do próton descartou essa possibilidade. O antielétron de Dirac, posteriormente chamado de positron, permaneceu uma previsão teórica, aguardando confirmação experimental. Enquanto as equações de Dirac estabeleceram a base, foi Carl Anderson quem forneceu a prova. Em 1931, Anderson começou a estudar os raios cósmicos, partículas que percorrem o universo, usando uma câmara de nuvens. Esse dispositivo, preenchido com vapor d'água, permitia que partículas carregadas deixassem rastros visíveis ao passar. Anderson observou um rastro que espelhava os dos elétrons, mas se curvava na direção oposta sob um campo magnético. Isso indicava uma partícula com a mesma massa de um elétron, mas com carga positiva. Em 1932, Anderson publicou suas descobertas, nomeando a partícula de positron. A antimatéria teórica de Dirac havia se tornado realidade. A descoberta do positron marcou o início de uma nova era. Enquanto os pósitrons podiam ser ocasionalmente encontrados em raios cósmicos, outras antipartículas eram muito mais raras. Físicos recorreram aos aceleradores de partículas para criar antimatéria artificialmente. Colidindo partículas a altas velocidades, eles transformavam energia cinética em massa, produzindo chuvas de partículas e suas antipartículas correspondentes. Em 1955, cientistas no acelerador Bevatron do Lawrence Berkeley National Laboratory criaram o antipróton. Um ano depois, eles descobriram o antinêutron. Essas descobertas expandiram o catálogo da antimatéria e abriram novos caminhos para a pesquisa. No entanto, criar um antiátomo inteiro permaneceu um desafio considerável. Em 1995, quase 4 décadas após a descoberta do antipróton, pesquisadores do CERN alcançaram um avanço monumental. Usando o anel de antiprótons de baixa energia, eles combinaram antiprótons com pósitrons para criar 9 átomos de antihidrogênio. Foi a primeira vez que um antiátomo foi sintetizado em laboratório. Avanços adicionais ocorreram nas décadas seguintes. Em 2010, cientistas do CERN desenvolveram técnicas para capturar átomos de antihidrogênio por períodos prolongados. Esses experimentos permitiram que os pesquisadores estudassem as propriedades da antimatéria com uma precisão sem precedentes. Suas descobertas confirmaram que o antihidrogênio se comportava quase de forma idêntica ao hidrogênio comum, incluindo suas interações com a luz. A antimatéria tem profundas implicações para nossa compreensão do universo. O trabalho de Dirac não apenas expandiu os limites da mecânica quântica, mas também levantou novas questões sobre a natureza da realidade. Se a antimatéria reflete a matéria de forma tão perfeita, por que há tão pouca dela no universo observável? A aparente assimetria entre matéria e antimatéria continua sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Além disso, a antimatéria oferece possibilidades tentadoras para a tecnologia. Teoricamente, a aniquilação de matéria e antimatéria poderia fornecer uma fonte de energia incrivelmente eficiente. No entanto, os desafios práticos de produzir e armazenar antimatéria em larga escala permanecem formidáveis. A busca pela beleza na matemática levou Paul Dirac a uma das descobertas mais significativas da física. Da previsão teórica do pósitron à criação do antihidrogênio, a história da antimatéria exemplifica a interação entre teoria e experimento. Quase um século após o trabalho revolucionário de Dirac, seus insights continuam a inspirar cientistas, convidando-nos a explorar os limites do universo conhecido e os mistérios que estão além. Onde está toda a antimatéria? Imagine um mundo onde a humanidade domina o poder ilimitado da antimatéria. O que você vê? Você imagina enormes naves estelares interestelares atravessando o cosmos, expandindo nosso alcance a mundos habitáveis a anos-luz de distância? Colônias extraterrestres enfrentando paisagens áridas ou paradisíacas, observando sóis gêmeos se pondo em horizontes alienígenas? Ou talvez uma visão muito mais sombria, de desolação o resultado de uma tecnologia indomada a uma explosão de usina de energia superando Chernobyl e Fukushima, a fragilidade humana ampliada pela aniquilação mútua. Esses cenários, tanto inspiradores quanto aterrorizantes, derivam do imenso potencial das reações de matéria-antimatéria, o processo mais eficiente em combustível conhecido na física.
De acordo com a famosa equação de Einstein, a aniquilação de matéria e antimatéria resulta na conversão total de massa em energia. Grama por grama, a aniquilação de matéria e antimatéria libera energia mais de 100 vezes maior do que reações nucleares e bilhões de vezes mais potente do que a queima de combustíveis fósseis. Nenhum outro processo na física pode superar essa eficiência. Por enquanto, sistemas de propulsão de antimatéria, baterias e ogivas permanecem no campo da ficção científica. Produzir e armazenar antimatéria para uso prático consome muito mais energia do que a própria antimatéria poderia liberar, tornando-a inviável como combustível. No entanto, mesmo sem imaginar tecnologias futuristas, a antimatéria já é parte de nosso presente, entrelaçada ao tecido da vida cotidiana e da exploração científica. Em 1940, o químico canadense Martin Kamen trabalhava no Berkeley Radiation Laboratory da Universidade da Califórnia. Seu objetivo era aparentemente simples: criar um novo isótopo de carbono, a espinha dorsal elementar de toda a vida conhecida. Junto com seu colega Sam Rubin, Kamen irradiou amostras de grafite, na esperança de induzir a formação de um isótopo de carbono até então desconhecido. Por dias, eles trabalharam incansavelmente, com Kamen suportando noites sem dormir. Certa noite fatídica, ao sair para tomar ar fresco, a aparência desleixada de Kamen chamou a atenção de um policial em patrulha. Confundido com um prisioneiro fugitivo envolvido em uma série de assassinatos locais, ele foi detido. Após ser liberado, Kamen retornou aos seus experimentos e finalmente obteve sucesso. Ele e Rubin haviam descoberto o carbono 14. Embora raro na natureza, o carbono 14 tornou-se um pilar da datação por radiocarbono, permitindo que cientistas determinem a idade de materiais orgânicos antigos. Para cada trilhão de átomos de carbono no seu corpo, um é carbono 14. Diferente dos isótopos estáveis, o carbono 14 se desintegra ao longo do tempo, um processo que começa quando um organismo morre. Ao medir o carbono 14 remanescente, os cientistas podem estimar quanto tempo passou desde que o organismo absorveu este isótopo pela última vez, por respiração ou consumo. O decaimento do carbono 14 é um processo de equilíbrio conhecido como decaimento beta. Durante esse decaimento, um nêutron se transforma em um próton, emitindo tanto um elétron quanto um antineutrino. Da mesma forma, o decaimento do potássio 40 no seu corpo às vezes produz pósitrons, os equivalentes de antimatéria dos elétrons e neutrinos. Isso significa que toda a vida na Terra, incluindo você, é uma fábrica natural de antimatéria, gerando partículas que existem brevemente antes de se aniquilarem com suas contrapartes de matéria. As propriedades dos pósitrons têm profundas aplicações médicas. Na década de 1950, cientistas desenvolveram uma técnica de imagem revolucionária, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Ao injetar um traçador radioativo na corrente sanguínea, os exames PET rastreiam os pósitrons emitidos durante o decaimento. Esses pósitrons se aniquilam com elétrons, produzindo pares de fótons com uma assinatura energética única. Detectar esses fótons permite imagens detalhadas do corpo, possibilitando o diagnóstico de condições médicas e o mapeamento da atividade cerebral. Os exames PET revolucionaram nossa compreensão de como o cérebro responde a estímulos, desde admirar um pôr do sol até ouvir uma história ou observar as estrelas. A antimatéria não está confinada aos nossos corpos ou laboratórios, ela também existe em todo o cosmos. Eventos astrofísicos violentos, como supernovas e colisões de estrelas de nêutrons, ejetam antimatéria no espaço. Na década de 1970, astrônomos detectaram uma nuvem de pósitrons perto do centro da Via Láctea. O Observatório de Raios Gama Compton da NASA mais tarde descobriu uma fonte de antimatéria que se estende por 3.000 anos-luz para fora de nossa galáxia. As origens desses fenômenos permanecem misteriosas, sugerindo processos ainda não descobertos no universo. Apesar de sua presença, a quantidade de antimatéria detectada é vastamente menor do que a quantidade de matéria no universo. Esse desequilíbrio é crucial para nossa existência. Se matéria e antimatéria tivessem sido criadas em quantidades iguais durante o Big Bang, elas teriam se aniquilado mutuamente, deixando um cosmos desprovido de estrelas, planetas e vida. No entanto, o universo observável é esmagadoramente composto por matéria,
com a antimatéria amplamente ausente. Para entender esse desequilíbrio, precisamos voltar à infância do universo. Nos momentos após o Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter existido em perfeita simetria. Mas algo quebrou esse equilíbrio. Teóricos propõem mecanismos como a baryogênese, onde pequenas diferenças no comportamento da matéria e antimatéria levaram a um pequeno excesso de matéria. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia uma partícula extra de matéria. Essa simetria infinitesimal permitiu que a matéria sobrevivesse, formando as galáxias, estrelas e planetas que vemos hoje. A origem dessa simetria continua sendo um dos maiores mistérios da física. Experimentos em instalações como o CERN continuam a investigar as propriedades da antimatéria, buscando pistas sobre os processos que moldaram nosso universo. À medida que aprofundamos nosso entendimento, a história da antimatéria nos lembra dos delicados equilíbrios que sustentam a existência, desde os fugazes pósitrons em nossos corpos até as vastas estruturas cósmicas nascidas de um antigo desequilíbrio. Ao explorar a antimatéria, fazemos mais do que desvendar os mistérios do universo, confrontamos a profunda questão de por que estamos aqui. O amanhecer do tempo, um universo nascido do desequilíbrio. O mistério de por que existimos, por que a matéria triunfou sobre a antimatéria é uma das questões mais profundas da cosmologia, uma história que começa na menor fração de segundo após o próprio tempo começar. 1/trilionsésimo de segundo após o Big Bang, o universo era um mar revolto de energia inimaginável, com temperaturas atingindo 1 milhão de bilhões de graus Celsius. Não havia matéria, nem átomos ou partículas para dar substância ao cosmos. Em vez disso, havia luz, energia e as forças nascentes que governariam a realidade. Nesta temperatura, seguindo o princípio da equivalência entre massa e energia, a energia começou a se condensar em partículas. Deste mar de energia emergiram quarks e seus equivalentes de antimatéria, antiquarks. Cada quark surgiu emparelhado com seu gêmeo antiquark. Junto a eles apareceram os gluons, as partículas responsáveis pela força nuclear forte. Em condições mais frias, esses gluons teriam o poder de ligar quarks para formar prótons e nêutrons. Mas o universo nessa fase estava quente demais. Neste plasma primordial de quarks e gluons, as partículas se movimentavam em velocidades incríveis, colidindo e se aniquilando. Quando um quark encontrava seu equivalente antiquark, eles se aniquilavam, convertendo-se novamente em energia na forma de fótons. Esse processo, repetido incontáveis vezes, causou uma quase total aniquilação de matéria e antimatéria. À medida que o universo se expandia e esfriava, leptons como elétrons e seus equivalentes de antimatéria, pósitrons começaram a se formar, junto com neutrinos e antineutrinos. No entanto, com as temperaturas caindo, novos pares de quark e antiquark não podiam mais surgir espontaneamente do vácuo. Os quarks que permaneceram desaceleraram o suficiente para que os gluons começassem a uni-los, formando hadron, as partículas compostas que incluem prótons e nêutrons. Da mesma forma, os antiquarks formaram antihadrons, como antiprótons e antinêutrons. Quando os hadrons e antihadrons surgiram, eles também começaram a se aniquilar. Prótons e antiprótons, nêutrons e antinêutrons colidiam, convertendo sua massa em energia. Quando o universo tinha 1 segundo de idade, a aniquilação estava quase completa. Para cada bilhão de partículas de matéria, uma sobreviveu. O resto, junto com seus equivalentes de antimatéria, desapareceu, deixando um universo dominado por luz e radiação. Cerca de 100 segundos após o Big Bang, o universo havia se resfriado o suficiente para que a nucleossíntese começasse. Prótons e nêutrons começaram a se combinar para formar os primeiros núcleos atômicos, dando origem aos elementos leves, principalmente hidrogênio e hélio. Mas esse processo não teria sido possível sem o pequeno desequilíbrio que deixou uma partícula de matéria para cada bilhão de partículas de antimatéria. Sem essa simetria, o universo teria sido uma vasta extensão de fótons sem átomos, estrelas e vida. Por que a matéria triunfou sobre a antimatéria? De acordo com nossa compreensão do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais, levando à sua aniquilação mútua. O fato de a matéria permanecer representa uma violação fundamental do equilíbrio no universo. Essa simetria, embora crucial para nossa existência,
desafia a simetria esperada pelas leis da física. Uma hipótese sugere que podem existir regiões do universo onde a antimatéria domina, formando antigaláxias e antiestrelas. Como o espectro de luz emitido por átomos de antimatéria é idêntico ao de seus equivalentes de matéria, antigaláxias seriam indistinguíveis de galáxias comuns por telescópios. No entanto, ventos intergalácticos inevitavelmente levariam matéria regular para essas regiões, levando a eventos de aniquilação. Astrônomos ainda não observaram a luz característica produzida por tais aniquilações, lançando dúvidas sobre a existência de grandes estruturas de antimatéria. Objetos menores de antimatéria, como aglomerados de antiestrelas, poderiam persistir, emitindo partículas de antimatéria que se misturam com os raios cósmicos. No entanto, esses sinais são fracos e difíceis de distinguir em meio ao ruído da radiação do universo. A maioria dos cientistas agora concorda que a resposta não está em galáxias ocultas de antimatéria, mas em uma assimetria mais profunda incorporada nas leis da natureza. Parece que o universo pode não ter o equilíbrio ou simetria perfeitos que antes presumíamos. Processos como a violação de CP é um fenômeno onde certas interações de partículas favorecem ligeiramente a matéria em detrimento da antimatéria podem explicar o desequilíbrio observado. Experimentos em aceleradores de partículas, como o CERN, continuam investigando essas sutis assimetrias, oferecendo vislumbres dos mecanismos que moldaram nosso universo. O amanhecer do tempo foi um campo de batalha, uma guerra cósmica entre matéria e antimatéria. Dessa luta surgiu o universo dominado por matéria, onde o menor desequilíbrio permitiu a formação de estrelas, planetas e vida. Embora as razões para essa assimetria permaneçam elusivas, elas são um testemunho da delicada interação de forças e partículas que definem nossa realidade. À medida que olhamos mais profundamente para as origens do universo, somos lembrados de quão perto a existência esteve de nunca acontecer. A sobrevivência da matéria sobre a antimatéria não é apenas um enigma científico, mas uma profunda lembrança das circunstâncias frágeis que tornam nossa existência possível. As respostas para esse enigma, quando vierem, iluminarão não apenas a natureza do cosmos, mas o próprio fundamento de por que estamos aqui. Um cosmos desequilibrado e a jornada para compreender a assimetria. E se o universo, como o conhecemos, fosse perfeitamente equilibrado? Matéria e antimatéria teriam se aniquilado nos primeiros momentos da existência, deixando um cosmos desprovido de estrelas, planetas e vida? Como a balança se inclinou tão levemente, mas de forma tão profunda, a favor da matéria, permitindo que o universo tomasse forma? Essas questões motivaram algumas das descobertas mais importantes da física, revelando um cosmos onde o equilíbrio é mais esquivo do que parece. Em 1912, Xin Xiongwu nasceu em uma pequena cidade pesqueira ao norte de Xangai. Ao contrário da maioria das meninas chinesas de sua época, ela recebeu educação formal, frequentando uma escola para jovens mulheres fundada por seu pai. Seu brilhantismo acadêmico levou a se formar como a melhor de sua turma em física pela Universidade Central Nacional de Nanquim. Incentivada por seu mentor, Dr. Jin Weigu, Wu emigrou para os Estados Unidos em 1936 para continuar seus estudos, obtendo seu doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1940. Em 1944, ela se juntou ao Projeto Manhattan na Universidade de Colômbia, aplicando sua expertise em decaimento beta à pesquisa de guerra. Em meados da década de 1950, tornou-se cidadã americana e uma das maiores especialistas em física nuclear. Foi sua maestria no decaimento beta que a levou a desafiar pressupostos fundamentais sobre o universo. Simetria de carga, e este princípio afirma que cargas positivas e negativas são tratadas de forma idêntica pelas leis da física. Por exemplo, os quarks APA e os quarks ADAUA deveriam se comportar de maneira idêntica em massa e em reações nucleares. Simetria de paridade, frequentemente associada à destreza direita-esquerda, a simetria de paridade sugere que o universo não tem preferência intrínseca por direita ou esquerda. Um reflexo em espelho de um sistema físico deveria se comportar de forma idêntica ao sistema original. Simetria de tempo, este princípio dita que as leis da física permanecem inalteradas se a direção do tempo for revertida, com as partículas mudando sua velocidade spin como se o universo fosse rebobinado. Juntas, esses princípios formam a base da simetria CPT.
Se a simetria CPT for válida, o universo deveria se comportar da mesma forma, mesmo sob transformações de carga, paridade e tempo. Mas e se um desses princípios fosse sutilmente quebrado? Em 1956, os físicos teóricos Shining e Yang Tsungdao Lee propuseram que a simetria de paridade poderia não ser válida para a força nuclear fraca, uma ideia controversa na época. Lee abordou o U para discutir a possibilidade de projetar um experimento para testar essa hipótese. U propôs um método engenhoso envolvendo o isótopo radioativo cobalto-60. O cobalto-60 decai por decaimento beta, emitindo elétrons e raios gama. O experimento de U resfriou átomos de cobalto-60 a temperaturas extremamente baixas e os restringiu em um campo magnético. Se a simetria de paridade fosse preservada, os elétrons emitidos não mostrariam direção preferencial, mesmo se o campo magnético fosse invertido. No entanto, a equipe de U observou uma simetria clara e mais elétrons foram emitidos contra o campo magnético do que ao longo dele. A natureza, ao que parecia, podia distinguir entre esquerda e direita. Essa descoberta revolucionária, publicada em dezembro de 1956, destruiu a longa suposição de simetria de paridade na força nuclear fraca. O universo, no seu nível mais fundamental, não era simétrico. Apesar do papel fundamental de U, o Prêmio Nobel de Física de 1957 foi concedido apenas a Yang Li. No entanto, as contribuições de U consolidaram seu legado como pioneira em física nuclear. O trabalho de U foi apenas o começo. Nas décadas seguintes, experimentos revelaram violações da simetria CP no comportamento de quarks e antiquarks. Essas descobertas mostraram que o universo trata a matéria e a antimatéria de forma diferente, embora de maneira extremamente sutil. No final do século XX, a violação da simetria CP estava bem estabelecida, confirmando que o cosmos é ligeiramente desequilibrado. A violação da simetria CP poderia explicar por que a matéria superou a antimatéria no universo primitivo. A assimetria observada em quarks e antiquarks, embora significativa, não é suficiente para explicar o excesso de uma partícula de matéria para cada bilhão de partículas de antimatéria que restou após o Big Bang. Desde então, os cientistas voltaram sua atenção para outras partículas, particularmente leptons e neutrinos. Os neutrinos estão entre as partículas mais enigmáticas do universo. Quase sem massa e interagindo minimamente com a matéria, trilhões deles passam pelo seu corpo a cada segundo sem deixar rastros. Ao contrário de outras partículas, os neutrinos exibem uma curiosa assimetria e todos os neutrinos observados são levogiros, enquanto todos os antineutrinos são distrogiros. Isso levanta possibilidades intrigantes. Neutrinos distrogiros, se neutrinos distrogiros existirem, eles podem ter desempenhado um papel no universo primitivo, decaindo mais frequentemente em matéria do que em antimatéria. Neutrinos como suas próprias antipartículas, que alternativamente, os neutrinos podem ser suas próprias antipartículas, capazes de se aniquilar em certas condições. Essa propriedade, se confirmada, pode ajudar a explicar o desequilíbrio entre matéria e antimatéria. Pesquisas atuais em aceleradores de partículas e observatórios de neutrinos buscam determinar se os neutrinos violam a simetria CP. Resultados preliminares são promissores, mas inconclusivos. Se os neutrinos de fato favorecem a matéria em detrimento da antimatéria, eles podem fornecer a peça faltante do quebra-cabeça. Outra hipótese intrigante sugere que bolsões de antimatéria podem ainda existir, isolados do restante do universo. Clústeres de antimatéria, como antiestrelas, poderiam persistir em regiões distantes da matéria regular, evitando a aniquilação. A assimetria do universo é ao mesmo tempo seu mistério e sua salvação. Sem o pequeno desequilíbrio que favoreceu a matéria em detrimento da antimatéria, o cosmos seria um mar de fótons, desprovido de estrelas, planetas e vida. As constantes da natureza e uma jornada aos fundamentos da realidade. Por trás da beleza e complexidade do cosmos encontra-se um enigma profundo, as constantes da natureza. Esses números, tecidos na estrutura da realidade, ditam o comportamento de tudo, desde partículas subatômicas até aglomerados de galáxias.
No entanto, suas origens permanecem um dos maiores mistérios da física. Na década de 1940, o físico Richard Feynman lidava com um desses mistérios. Seu trabalho pioneiro em eletrodinâmica quântica explicou como os elétrons interagem com a luz, rendendo-lhe um prêmio Nobel. Mas um número intrigava, e a constante de estrutura fina. Todos os bons físicos teóricos colocam esse número na parede e se preocupam com ele, comentou Feynman. Imediatamente você gostaria de saber de onde esse número vem. Ninguém sabe. É um dos maiores mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem qualquer entendimento. A constante de estrutura fina, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Sem ela, a QED e grande parte da física moderna colapsaria. No entanto, seu valor exato não pode ser derivado da teoria, deve ser medido experimentalmente. Décadas depois, os físicos ainda ponderam sobre a mesma questão que inquietava Feynman: por que 1,137? A constante de estrutura fina é apenas uma das muitas constantes que sustentam nossa compreensão do universo. Esses números ditam as leis da física, desde a velocidade da luz até a constante de Planck, que rege o domínio quântico. Outras, como os ângulos de mistura dos quarks e os acoplamentos de Yukawa, residem na matemática intrincada da física de partículas avançada. Sem essas constantes, nossas teorias seriam insignificantes, incapazes de descrever as interações que moldam a realidade. Constantes como essas não são apenas curiosidades matemáticas. Elas são a chave para entender a própria existência do universo. Desde as forças que ligam as partículas até o comportamento da gravidade, esses valores determinam não apenas como o universo funciona, mas também por que ele parece como é. Para apreciar o significado dessas constantes, embarquemos em uma jornada para dentro, descascando as camadas de nossa existência. Comece com um ser humano, de um conjunto complexo de órgãos e sistemas trabalhando em harmonia. Mergulhe mais fundo e encontrará que esses órgãos são compostos por células, cada uma maravilha microscópica de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos interagentes. Amplie ainda mais e as moléculas se dissolvem em átomos, os blocos de construção da matéria. Os átomos, por sua vez, revelam uma estrutura ainda mais simples. Prótons e nêutrons, alojados no núcleo atômico, são orbitados por elétrons. No entanto, mesmo aqui, a simplicidade é ilusória. Prótons e nêutrons são compostos por partículas menores, quarks mantidas juntas pela força nuclear forte. Nesse nível fundamental, encontramos um universo construído a partir de um punhado de componentes, quarks e elétrons, unidos pelas forças fundamentais. Essas forças forte, eletromagnética, fraca e gravitacional são a cola da existência. A força forte liga os quarks em prótons e nêutrons e mantém os núcleos atômicos unidos. O eletromagnetismo prende os elétrons aos núcleos, formando átomos. A gravidade, embora fraca na escala atômica, reúne a matéria em planetas e estrelas. A força fraca governa o decaimento radioativo e as reações nucleares, desempenhando um papel crucial na evolução das estrelas. Cada força depende de constantes da natureza. A força da interação forte, a constante gravitacional e a constante de estrutura fina determinam como essas forças interagem. Sem elas, o universo como conhecemos não poderia existir. Mas por que essas constantes têm esses valores específicos? Poderiam ser diferentes? Essa questão leva a um dos enigmas mais profundos da física, o aparente ajuste fino do universo. As constantes da natureza parecem precisamente calibradas para permitir a existência da vida. Alterá-las ligeiramente, o universo poderia se tornar um deserto estéril. Por exemplo, se a força forte fosse um pouco mais fraca, os núcleos atômicos não se manteriam unidos e nenhum elemento além do hidrogênio se formaria. Se a força eletromagnética fosse mais forte, as estrelas queimariam rápido demais para sustentar a vida. Esse ajuste fino levanta questões intrigantes. O universo foi projetado para ser assim? Ou habitamos um de muitos universos, cada um com seu próprio conjunto de constantes, e o nosso é apenas aquele onde a vida é possível? Essas são perguntas que a ciência ainda não respondeu, mas que nos obrigam a confrontar o equilíbrio delicado que torna a existência possível.
Para entender as origens dessas constantes, devemos voltar ao início do tempo, o Big Bang. Nos momentos mais iniciais do universo, as temperaturas e densidades eram inimaginavelmente altas, e as leis da física como as conhecemos começaram a tomar forma. À medida que o universo se expandia e esfriava, partículas e forças emergiam, e as constantes da natureza se cristalizaram em seus valores atuais. Mas por que esses valores? O modelo padrão da física de partículas, embora incrivelmente bem-sucedido, não oferece explicação para as origens dessas constantes. Elas são entradas na teoria, não saídas. Alguns físicos especulam que uma teoria mais profunda, talvez a teoria das cordas ou uma estrutura de multiverso, poderia explicá-las. Outros acreditam que entender essas constantes exigirá percepções que transcendem os paradigmas científicos atuais. A ciência próspera com perguntas a esse. E se a constante de estrutura fina fosse um pouco diferente? E se a velocidade da luz fosse mais rápida ou mais lenta? Explorar esses cenários hipotéticos revela quão profundamente as constantes da natureza moldam nosso universo. Em muitos casos, mesmo pequenas mudanças tornariam o universo inóspito para a vida. Essa sensibilidade destaca a importância desses números e aprofunda o mistério de suas origens. As constantes da natureza situam-se na interseção da física e da filosofia. Elas são profundamente práticas, permitindo-nos calcular e prever o comportamento do universo, mas também profundamente misteriosas, sugerindo questões sobre a própria existência. Por que o universo tem essas constantes específicas? Elas são fixas ou poderiam variar ao longo do tempo e do espaço? E, talvez mais intrigante, oferecem pistas sobre por que o universo existe. A admiração de Feynman pela constante de estrutura fina encapsula o espanto e a curiosidade que impulsionam a investigação científica. Essas constantes nos lembram que, mesmo em uma era de avanços tecnológicos e teóricos, alguns mistérios permanecem tão fascinantes como sempre. Elas nos desafiam a olhar além das equações, a buscar as verdades mais profundas que governam a realidade e a continuar a busca eterna para entender não apenas como estamos aqui, mas por quê. Você é especial? O enigma antropocêntrico em um universo imenso. E se o universo fosse diferente? E se as estrelas brilhassem menos, a gravidade puxasse mais fraco ou as forças que governam as interações atômicas fossem ligeiramente alteradas? As galáxias ainda girariam? Planetas como a Terra se formariam? Nós, seres conscientes capazes de ponderar essas questões, existiríamos? As respostas a essas perguntas estão na interseção entre física, cosmologia e filosofia, tecendo uma narrativa sobre nosso lugar no cosmos que é tão humilde quanto profunda. Do ponto de vista da Terra, é tentador acreditar que o universo foi criado pensando em nós. As civilizações antigas certamente pensavam assim. Para os babilônios, nosso mundo era um disco circular e plano, cercado pelo caos das águas infinitas. Os gregos e romanos viam as estrelas como um palco celestial para deuses e monstros, enquanto a cosmologia chinesa antiga imaginava os céus como esferas concêntricas girando ao redor da Terra. No entanto, a ciência tem gradualmente desmantelado essa ilusão confortante. Em 1543, Nicolau Copérnico destruiu a visão geocêntrica do mundo, colocando o Sol no centro do nosso sistema planetário. Esse detronamento da Terra continuou no século XX, quando os telescópios de Edwin Hubble revelaram que o nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas na Via Láctea, que, por sua vez, é apenas uma entre potencialmente trilhões de galáxias no universo observável. Hoje, o cosmos parece infinito, vasto e amplamente indiferente à nossa existência. Esse crescente senso de insignificância é formalizado no princípio copernicano, um alicerce da cosmologia moderna. Ele afirma que a Terra não ocupa um lugar especial no universo, as leis da física são uniformes através do espaço e do tempo. De qualquer ponto de vista, o universo parece essencialmente o mesmo. A humanidade, nessa perspectiva, não é central, mas periférica, um mero espectador em um vasto drama cósmico. Embora o princípio copernicano encoraje a humildade, ele não explica completamente por que observamos o universo como o fazemos. Na década de 1960, o astrofísico de Princeton Robert Dicke introduziu uma dimensão temporal a essa questão.
Dicke argumentou que observadores inteligentes como nós só poderiam existir em épocas específicas da história do universo, uma conclusão enraizada na física da evolução estelar. No início do universo, elementos pesados como carbono e oxigênio não existiam. Esses elementos, essenciais para a vida, foram forjados nas profundezas dos núcleos das primeiras estrelas espalhados pelo espaço quando essas estrelas morreram. Foram necessários bilhões de anos para que gerações subsequentes de estrelas enriquecessem o cosmos com os blocos de construção da complexidade. Por outro lado, no futuro distante, o universo se tornará cada vez mais inóspito à medida que estrelas como o nosso Sol esgotarem seu combustível e se transformarem em anãs brancas, enquanto apenas anãs vermelhas fracas iluminarão o cosmos. A vida como a conhecemos só pode surgir durante um período relativamente estreito, uma era de ouro de habitabilidade, que habitamos atualmente. Em 1973, o físico australiano Brandon Carter expandiu essa ideia em uma conferência marcando os 500 anos do nascimento de Copérnico. Carter propôs o princípio antrópico como um contraponto ao princípio copernicano. Embora nossa localização no espaço possa ser insignificante, ele argumentou que nossa existência impõe restrições às condições que observamos no universo. Para que a vida inteligente surja, o cosmos deve atender a certos pré-requisitos e esses pré-requisitos estão longe de ser comuns. No coração do princípio antrópico está um equilíbrio delicado. As forças fundamentais do universo, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca determinam tudo, desde o comportamento das estrelas até a química da vida. Essas forças são regidas por constantes da natureza, números imutáveis que ditam sua força e interações. Pequenas variações nessas constantes levariam a um universo radicalmente diferente. Por exemplo, se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas queimariam seu combustível rápido demais, deixando tempo insuficiente para a evolução da vida complexa. Se fosse mais fraca, as estrelas talvez nunca se acendessem, e planetas como a Terra não se formariam. Da mesma forma, se a força eletromagnética fosse alterada, os átomos não se uniriam corretamente, tornando a química e a vida impossíveis. A força nuclear forte, responsável por unir prótons e nêutrons nos núcleos atômicos, também deve ser precisamente ajustada. Um leve aumento em sua força impediria a formação de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, enquanto uma leve diminuição desestabilizaria todos os núcleos. Esse ajuste fino se estende aos próprios elementos. O ferro no núcleo da Terra, o silício em sua crosta, o oxigênio na água e o carbono nos organismos vivos devem sua existência às condições precisas dentro das estrelas. A gravidade comprime os núcleos estelares a densidades e temperaturas imensas, permitindo a fusão nuclear. Através da fusão, elementos mais leves como hidrogênio e hélio são transformados em elementos mais pesados. Ao longo de bilhões de anos, o ciclo de nascimento, morte e renascimento estelar enriqueceu o universo, criando as matérias-primas para planetas e vida. O princípio antrópico levanta questões profundas. As constantes da natureza são como são por design, ou são produto do acaso? Alguns físicos sugerem que nosso universo é apenas um entre muitos em um multiverso, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas. Nesse cenário, habitamos um universo onde as condições são, por acaso, adequadas para a vida porque, por definição, apenas um universo assim poderia produzir observadores para ponderar sua natureza. Outros veem o ajuste fino como evidência de um princípio mais profundo, fundamental, ou até mesmo de um designer. O princípio antrópico não resolve esses debates, mas, ao invés disso, destaca o conjunto extraordinário de circunstâncias que tornam a vida possível. Ele nos desafia a pensar no universo não apenas como um pano de fundo para a existência, mas como um participante na história da vida. As perguntas não terminam aqui. E se a gravidade fosse um pouco mais forte, o eletromagnetismo um pouco mais fraco, ou as leis da física completamente diferentes? As estrelas ainda brilhariam, o universo seria uma escuridão inóspita. Explorar esses cenários se ajuda os físicos a entender a robustez do design do universo e as restrições que governam sua evolução. Ao refletirmos sobre essas questões, uma coisa fica clara, e embora possamos não ocupar o centro do universo, nossa existência está profundamente ligada às suas propriedades fundamentais.
As forças e constantes que moldam o cosmos também nos moldam, ligando o vasto e o diminuto em uma teia delicada e interdependente. Os números mágicos, constantes da natureza e o projeto do universo. As estrelas ainda brilhariam? Os átomos se formariam? A vida como a conhecemos existiria? Essas perguntas investigam o coração da física, revelando como os números mágicos do universo moldam tudo o que observamos e experimentamos. No início do século XX, a física enfrentava um enigma. Os cientistas não conseguiam explicar por que os objetos brilhavam da maneira que brilhavam ao serem aquecidos, mudando de cor de vermelho para branco. Max Planck, uma das mentes mais brilhantes da época, procurava uma solução. Ele experimentou ideias clássicas, apenas para descobrir que eram inadequadas. Em desespero, Planck introduziu um conceito radical, e a energia é quantizada, emitida e absorvida em pacotes discretos que ele chamou de a quanta. A inovação de Planck não nasceu da clareza, mas da necessidade. O que ele considerava um truque matemático revelou-se o fundamento da mecânica quântica, uma mudança de paradigma que redefiniu a física. Incorporada em suas equações estava uma constante de Planck que se tornou central para entender o reino quântico. Essa constante explicou fenômenos tão variados como o brilho de objetos quentes, estruturas atômicas e a interação da luz com a matéria. Hoje, a constante de Planck é uma pedra angular da física quântica, lembrando-nos de que até as ideias mais desesperadas podem iluminar novos caminhos. A física é escrita na linguagem da matemática, uma ferramenta precisa para descrever e prever o comportamento do universo. As leis do movimento de Newton nos dizem como os objetos se movem, enquanto as equações de Maxwell descrevem a interação entre eletricidade e magnetismo. No entanto, essas equações exigem algo mais que os valores das constantes da natureza. Sem essas constantes, as equações são meras abstrações, incapazes de conectar teoria com realidade. Por exemplo, a lei da gravitação de Newton depende da constante gravitacional, que mede a força da gravidade. As equações de Maxwell dependem da permissividade e permeabilidade do vácuo para definir a propagação das ondas eletromagnéticas. Essas constantes não são derivadas da teoria, elas são medidas, extraídas do mundo natural por meio de experimentos meticulosos. Em 1798, Henry Cavendish realizou um dos experimentos mais delicados da história da ciência. Usando uma balança de torção abrigada em uma caixa de madeira para protegê-la de perturbações, Cavendish mediu a atração gravitacional entre esferas de chumbo. Seu trabalho revelou a densidade da Terra e forneceu um meio para calcular a constante gravitacional. A pesagem do mundo de Cavendish foi uma realização extraordinária, com seus resultados permanecendo inigualáveis em precisão por um século. Hoje, a busca pela precisão continua. Constantes como a gravitacional, a velocidade da luz e a constante de Planck são conhecidas com precisão impressionante, frequentemente até muitas casas decimais. Esses valores ancoram as equações da física, tornando-as ferramentas indispensáveis para explorar o universo. Além da gravidade da luz, outras constantes definem o comportamento do universo. A força do campo de Higgs determina as massas das partículas fundamentais. Os ângulos de mistura dos quarks governam como os quarks se transformam uns nos outros, influenciando o comportamento da matéria no nível subatômico. Essas constantes são catalogadas em livros de física, servindo como base para a investigação científica. As constantes adimensionais, que não possuem unidades, são particularmente significativas. Por exemplo, a constante de estrutura fina, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Outro exemplo é a razão entre a massa do próton e a massa do elétron, cerca de 1836. Esses números são universais, independentes das unidades que escolhemos para descrevê-los. No entanto, suas origens permanecem um mistério. Por que 1137? Por que 1836? E se esses números fossem diferentes? Para entender a importância dessas constantes, os físicos simulam universos hipotéticos com valores alterados. E se a gravidade fosse 1000 vezes mais forte?
Os planetas orbitariam suas estrelas mais rapidamente, as estrelas consumiriam seu combustível mais depressa e o cosmos evoluiria em um ritmo vertiginoso. E se o eletromagnetismo fosse mais fraco? Os átomos talvez não conseguissem formar ligações estáveis, tornando a química e a vida impossíveis. Esses experimentos mentais revelam a fragilidade do design do nosso universo. Pequenas mudanças nas constantes da natureza poderiam tornar o cosmos irreconhecível. O ajuste fino evidente nessas constantes sugere uma conexão profunda entre as leis da física e o surgimento da complexidade. Para realmente entender o impacto dessas constantes, devemos voltar ao início do universo. Nos momentos após o Big Bang, as temperaturas e densidades eram extremas. As forças fundamentais começaram a emergir, suas intensidades codificadas nas constantes que observamos hoje. Essas forças moldaram a evolução do cosmos, guiando a formação de átomos, moléculas, estrelas e galáxias. A gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares trabalharam em harmonia para criar os elementos necessários para a vida. As estrelas fundiram hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, espalhando-os pelo espaço quando explodiram como supernovas. Esses elementos se aglomeraram em planetas, preparando o palco para o surgimento da vida. Alterar as constantes perturbaria esse equilíbrio delicado, potencialmente impedindo o universo de alcançar tal complexidade. O aparente ajuste fino dessas constantes levanta questões profundas. Por que elas têm os valores que têm? Alguns físicos sugerem que nosso universo é um entre muitos em um vasto multiverso, cada um com seu próprio conjunto de constantes. Nessa visão, existimos em um universo onde as condições permitem a vida por acaso, simplesmente porque apenas um universo assim poderia produzir observadores para ponderar sua natureza. Outros propõem que princípios mais profundos, ainda não descobertos, determinam os valores dessas constantes. A teoria das cordas e outras estruturas oferecem sugestões tentadoras, mas as respostas finais permanecem evasivas. O ajuste fino das constantes convida tanto à reflexão científica quanto filosófica, desafiando-nos a explorar a interseção entre necessidade, acaso e design. As constantes da natureza são os números mágicos do universo, governando tudo, desde o movimento dos planetas até o comportamento das partículas subatômicas. Elas são a estrutura sobre a qual o cosmos é construído, com seus valores precisos permitindo o surgimento da complexidade da vida. Mudando as regras da natureza, uma jornada através de universos hipotéticos. Ao mergulharmos nesse multiverso de possibilidades, começamos a compreender o quão singularmente ajustado nosso universo realmente é e por que a vida, como a conhecemos, pode ser um fenômeno extremamente raro. A astronomia moderna alcançou um sucesso notável em explicar o universo aderindo às regras da física. Em todo o mundo, cientistas usam supercomputadores para construir universos sintéticos, traduzindo as equações da cosmologia e astrofísica em modelos computacionais complexos. Esses universos simulados, abrangendo bilhões de anos-luz e bilhões de anos, fornecem uma janela para a evolução cósmica. Projetos como o Illustris TNG rastreiam a interação entre matéria e radiação em universos sintéticos em expansão. Essas realidades virtuais revelam a dança entre a expansão cósmica, que separa a matéria, e a gravidade, que a reúne. Nessas simulações, a matéria se aglomera em protogaláxias, o gás flui para formar estrelas, e os ciclos de vida estelar se desenrolam. Algumas estrelas terminam suas vidas em supernovas brilhantes, espalhando elementos pesados pelo espaço, enquanto outras se apagam silenciosamente como anãs brancas. As simulações acompanham como esses elementos dos blocos de construção da complexidade são formados e dispersos. A inspeção desses universos sintéticos revela estruturas familiares e galáxias, aglomerados estelares e nuvens de gás. Algumas são remanescentes imaculadas do Big Bang, enquanto outras são enriquecidas com elementos mais pesados forjados nos núcleos estelares. A notável semelhança entre esses universos sintéticos e o nosso confirma que as leis da física governam a evolução do cosmos, desde os maiores aglomerados galácticos até as menores interações atômicas. Se podemos construir universos sintéticos com base em nossa própria física, por que não imaginar universos governados por outras regras?
O processo parece enganosamente simples e ajuste as constantes da natureza. Modifique o código do computador e observe os resultados. Mas é realmente tão simples assim? Somos o resultado de uma rede complexa de interações que abrange bilhões de anos. Para determinar se a vida poderia surgir em outros universos, precisamos desvendar essa rede, cortando seus fios e forjando novas conexões. Modelos simplificados fornecem insights, mas, para capturar toda a complexidade de realidades alternativas, os cientistas confiam em supercomputadores para simular universos hipotéticos. Os resultados são desanimadores. A maioria dos universos possíveis é sem vida e estéril. Cálculos revelam um vasto oceano de universos escuros e estéreis. Em muitos, não há estrutura, e sim galáxias, estrelas ou planetas. Em outros, a complexidade não surge, não há tabela periódica de elementos para sustentar a química. Em meio a essa paisagem sombria, ilhas de complexidade e habitabilidade potencial são extremamente raras. Em nosso universo, as massas dos quarks fundamentais up-down estão delicadamente equilibradas. Esse equilíbrio garante que o próton seja mais leve que o nêutron, fazendo com que os nêutrons decaiam em prótons logo após o Big Bang. Esse decaimento encheu o cosmos com prótons, formando os átomos de hidrogênio que alimentam estrelas e servem como base para elementos mais pesados. Se o quark-down fosse mais leve, os nêutrons seriam menos massivos que os prótons. O Big Bang teria produzido um universo repleto de nêutrons inertes. Estrelas compostas de nêutrons poderiam se formar, mas, sem as reações nucleares que fundem elementos, não haveria tabela periódica, química complexa ou vida. Por outro lado, um quark-down mais pesado poderia desestabilizar os prótons, apagando o hidrogênio e eliminando a possibilidade de formação de estrelas. Os elétrons orbitam os núcleos atômicos, possibilitando a formação de moléculas. Sua massa, em relação à força nuclear, dita a estabilidade dessas órbitas. Em nosso universo, a força nuclear é milhares de vezes mais forte que a força eletromagnética, garantindo átomos estáveis e uma química diversificada. Se os elétrons fossem mais massivos, suas órbitas de alta velocidade fariam os núcleos oscilar. Essa instabilidade poderia impedir os átomos de se ligarem, deixando o universo povoado apenas por átomos individuais e um gás sem moléculas, sem sólidos e sem vida. A química, o motor da complexidade, depende desse equilíbrio delicado. A gravidade desempenha um papel crucial na formação do universo. Ela reúne a matéria para formar galáxias, estrelas e planetas. Mas sua intensidade deve ser exatamente certa. Se a gravidade fosse mais fraca, o universo em expansão permaneceria uma sopa difusa de hidrogênio, nunca se aglomerando em estrelas ou galáxias. Se fosse mais forte, a matéria colapsaria em buracos negros antes que as estrelas pudessem se acender. Mesmo dentro desse intervalo estreito, a gravidade determina o tempo de vida das estrelas. Muito fraca, e as estrelas não sustentariam reações nucleares, permanecendo como bolas inertes de gás. Muito forte, e as estrelas consumiriam rapidamente seu combustível, deixando sem tempo para a evolução da vida. Em nosso universo, a energia escura impulsiona a expansão acelerada do espaço. Durante as primeiras épocas do universo, a matéria dominava, permitindo que a gravidade atraísse material para formar estrelas e galáxias. Aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, a energia escura superou a matéria como a força dominante, acelerando a expansão do universo. Se a energia escura fosse mais forte, essa aceleração teria começado mais cedo, impedindo a matéria de colapsar em estrelas. Os átomos de hidrogênio vagariam sozinhos no espaço frio e vazio. Por outro lado, o universo sem energia escura poderia eventualmente colapsar sob a atração gravitacional, eliminando a possibilidade de complexidade a longo prazo. O equilíbrio entre energia escura e matéria determina o destino do universo e seu potencial para a vida. Além da gravidade, energia escura e massas das partículas, outras constantes influenciam a habitabilidade. A velocidade da luz, a escala da mecânica quântica e a estabilidade da matéria escura desempenham papéis na formação do cosmos. Para algumas constantes, pequenas mudanças têm efeitos insignificantes. Para outras, mesmo um pequeno ajuste tornaria o universo irreconhecível e inabitável.
Entre as inúmeras possibilidades do multiverso, nosso universo se destaca como uma rara exceção. É uma ilha de complexidade em um mar de esterilidade, com suas constantes perfeitamente equilibradas para sustentar a vida. Essa realização responde a uma pergunta: como estamos aqui? Existimos graças a uma interação quase impossivelmente precisa de leis físicas, refinadas ao longo de 13,8 bilhões de anos. Mas essa resposta levanta uma questão mais profunda e significativa: por quê? Por que nosso universo tem as regras que tem? Essas constantes são resultado do acaso, da necessidade ou de algo além da nossa compreensão? À medida que continuamos a explorar o multiverso e as leis fundamentais da natureza, nos aproximamos de entender não apenas como existimos, mas por que o universo é como é. Por que estamos aqui? Explorando o enigma da existência. As constantes da natureza muito fascinam os físicos, com seus valores aparentemente arbitrários moldando o cosmos de maneiras profundas. Da velocidade da luz à constante gravitacional, esses números ditam o comportamento do universo em todas as escalas. Para alguns, seus valores precisos parecem exigir explicação, sugerindo uma verdade mais profunda escondida na própria estrutura da realidade. Tome, por exemplo, a constante de estrutura fina. Esse número adimensional, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Sir Arthur Eddington, o primeiro a confirmar experimentalmente a teoria geral da relatividade de Einstein, ficou fascinado por esse número. Ele especulou que poderia ser exatamente 1,137, até mesmo conectando-o ao número total de prótons no universo observável. Mas, à medida que as medições experimentais se tornaram mais precisas, a hipótese de Eddington desmoronou. A constante de estrutura fina não está ligada a nenhum número inteiro simples, e sua verdadeira natureza permanece um mistério. À medida que a ciência avança, a rede de constantes necessárias para descrever o universo diminui. Antes de James Clerk Maxwell, a eletricidade e o magnetismo eram descritos por constantes separadas. As equações de Maxwell unificaram essas forças, introduzindo uma única constante e a velocidade da luz. Tais unificações sugerem a possibilidade de uma teoria final, uma teoria de tudo, que poderia dispensar completamente as constantes, reduzindo a física a pura matemática. Mas tal teoria realmente responderia à pergunta de por que estamos aqui? Ou simplesmente deslocaria a questão para um nível superior? Mesmo que as leis da física pudessem ser expressas como relações matemáticas sem constantes, ainda estaríamos perguntando por que essas relações permitem a existência de um universo capaz de sustentar a vida. Isso nos leva ao conceito de ajuste fino. As constantes da natureza não são apenas números arbitrários, elas parecem delicadamente equilibradas para permitir a complexidade, a estrutura e a vida. Uma leve alteração na constante gravitacional, por exemplo, poderia impedir a formação de estrelas, enquanto uma mudança na constante de estrutura fina poderia interromper a química necessária para a vida. Tal precisão levou alguns a sugerir que o universo foi projetado com um propósito, talvez por um ser divino ou ajustador fino. O argumento do ajuste fino está alinhado com muitas visões religiosas, sugerindo que as propriedades do universo que permitem a vida são evidências de uma criação intencional. No entanto, explicações alternativas desafiam essa perspectiva, oferecendo visões da existência que não são menos profundas. Uma dessas alternativas é a hipótese da simulação, defendida pelo filósofo de Oxford Nick Bostrom. De acordo com essa ideia, nosso universo poderia ser uma simulação sofisticada conduzida por uma inteligência superior. À medida que os computadores se tornam mais poderosos, os humanos podem, um dia, simular universos inteiros, completos com seres conscientes que percebem sua realidade como genuína. Se tais simulações forem possíveis, segue-se que nosso próprio universo poderia ser uma simulação criada por uma civilização avançada. As leis da física seriam, então, nada mais do que código de computador, otimizadas para produzir um universo interessante. Nesse contexto, nos encontramos em um universo com vida e complexidade porque um cosmos simulado sem essas características não justificaria os recursos computacionais. Embora a hipótese da simulação seja filosoficamente intrigante, ela apresenta desafios para a ciência empírica.
Como podemos testar se estamos vivendo em uma simulação? Se nossa realidade é governada por código de computador, qualquer tentativa de investigar a realidade base pode ser inerentemente limitada. E mesmo que aceitemos a hipótese, surgem novas perguntas. O universo que nos simula também é uma simulação? Há tartarugas até o topo? Outra explicação para o ajuste fino está no conceito de multiverso. Em vez de ser único, nosso universo poderia ser um entre inúmeros outros, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas. Nesse cenário, as constantes da natureza variam entre os universos, com seus valores determinados por um processo aleatório. A maioria dos universos seria estéril, carecendo das condições necessárias para a vida. O nosso, no entanto, é uma das raras exceções, com suas constantes alinhadas por coincidência para permitir a complexidade. A hipótese do multiverso muda a questão de por que as constantes estão ajustadas finamente, para por que observamos este universo. A resposta é antrópica, se existimos porque habitamos um universo que permite a existência de observadores. Se o multiverso for real, então nossa existência não é especial, mas inevitável dentro do subconjunto de universos que suportam a vida. Apesar de sua atratividade, a hipótese do multiverso enfrenta críticas significativas. Alguns argumentam que é desperdício, postulando uma infinidade de universos sem vida para explicar um que abriga a vida. Outros afirmam que é não científica, pois a existência de outros universos pode ser fundamentalmente não testável. Sem evidências observacionais ou poder preditivo, o multiverso permanece mais um conceito filosófico do que uma teoria científica. Seja através da intervenção divina, de uma simulação computacional ou do multiverso, a questão de por que estamos aqui continua a escapar de respostas definitivas. Cada explicação oferece insights, mas também levanta mais perguntas. Por que um criador ajustaria finamente o universo? Por que uma simulação priorizaria a complexidade? Por que o multiverso gera universos, afinal? Essas perguntas nos lembram que nossa compreensão da existência ainda está em sua infância. À medida que mergulhamos mais fundo no cosmos e refinamos nossas teorias, podemos descobrir novos princípios que esclareçam o mistério de nossas origens. Por enquanto, a busca por respostas é tanto sobre a jornada quanto sobre o destino, nos inspirando a explorar, imaginar e questionar. Por que estamos aqui? Esta pergunta transcende a ciência, tocando na filosofia, teologia e na condição humana. Ela nos desafia a considerar nosso lugar no universo, não apenas como observadores passivos, mas como participantes ativos na história em evolução da existência. Ao enfrentarmos esse enigma, somos lembrados da vastidão do cosmos e da improbabilidade da vida. Seja como produto de um design divino, de uma criatividade computacional ou do acaso cósmico, nossa existência é um testemunho da complexidade e maravilha do universo. E ao buscar compreendê-lo, honramos a própria curiosidade que nos torna humanos.